Olá, pessoal! Fala, galera, audiência qualificada do Ala Esquerda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma edição do Ala Esquerda, edição número 37 na área. Bom, como vocês puderam perceber, eu sou o Herbert Borges, fazendo as vezes de Alexandre Arraes. E já vou começar dando o serviço. Você encontra este episódio e as demais edições do Ala Esquerda no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcasts. Estas são as plataformas nas quais você encontra o Ala Esquerda. No mais, hoje é casa cheia, muito feliz de poder fazer esse programa sobre algo tão importante e com tanta gente boa. Até por isso eu vou passar a bola rapidinho para o meu lado esquerdo e esse passe vai direto para Juiz de Fora. Mônica Cury, dê o seu alô. Fala, Herbert. Tudo bem contigo? Já sei a resposta, tudo indo de acordo com a pandemia e com o contexto aí que a gente está vivendo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para toda a galera aí que está escutando mais uma vez o nosso programa, o nosso Ala Esquerda. E já que o Alexandre não está aqui, eu vou deixar o bordão dele aqui para não ficar faltando. Aqui não, burguesão. E é isso, bola para frente, que hoje tem muito convidado. O programa está super colorido, do jeito que a gente curte. Não é isso, Thiago? Com você aí. É isso, Mônica. Bom momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. A galera que sempre acompanha a gente aqui no Ala Esquerda. E hoje realmente o programa está muito legal, importante, uma discussão que a gente precisa ter, porque basta, né? Já basta de preconceito, de machismo, de LGBTfobia nos estádios. Sem me alongar muito, vou passar a bola de novo pro Herbert, ele vai distribuir o jogo aí no meio campo, pra gente começar já esse tema que é super importante, né, Herbert? Vamos lá. Vamos lá, Thiago, recebido o seu passe. Hoje a gente recebe a galera do coletivo Canarinhos Arco-Íris. Então a gente vai tratar aqui, vai falar sobre diversidade, vai falar sobre LGBTfobia no futebol e os próximos passos e os desafios que a gente tem no futebol brasileiro. Então eu gostaria de apresentar, aliás, eu gostaria que a galera se apresentasse aqui. Aqui a gente vai permitir que eles falem. Então, representando LGBT Tricolor, Onan Rudá. Tudo bem contigo, Onan? Tudo bem, gente. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Quero agradecer aqui a vocês pelo convite, a oportunidade de apresentar o trabalho que a gente tem feito dentro do ambiente do futebol, no intuito de incluir pessoas LGBTs, né, e combater a LGBTfobia dentro desse esporte que tem um traço assim, de identidade nacional muito forte e que é parte da vida de todos e todas nós, né? Tô bem, dentro da medida do possível, enfim, nessa quarentena, né, como foi dito já aqui, como a quarentena permite que a gente esteja. É isso. Representando o Papão Livre, Gleison Oliveira. Tudo bem, Gleison? E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações bicolores aqui do Melhor do Norte, né? Eu sou o Gleison Oliveira, faço parte da torcida Papão Livre aqui, né, do nosso glorioso Paysandu Esporte Clube aqui do Pará, do estado do Pará, e dizer que a gente fica muito feliz aí em participar ao lado do meu amigo Onan, que a gente começou junto essa luta da Canarinhos, e dizer que estaremos sempre aqui, aposto que vocês precisarem, só chamar que a gente vem aqui, dá um jeito e ajuda vocês e ajuda a todos também. Obrigado. Por nada, são muito bem-vindos. Representando Maria de Minas, Tarcísio Dias. Tudo bem, Tarcísio? Opa, fala Herbert, todo mundo. E aí, galera, saudações celestes e coloridas, né? Tá tudo bem, tirando a pandemia, o futebol do Cruzeiro, mas a gente segue forte aí, porque se tem que falar de reconstrução, a gente tem que falar de desconstruir também. Então, vamos falar aqui da Maria de Minas, que segue firme com o Cruzeirão cabuloso. E por fim, representando também a LGBT Tricolor, Lívia Ferreira. Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo. Eu sou Lívia Ferreira, sou do estado da Bahia, torço para o time Esporte Clube Bahia e tivemos uma imensa iniciativa, né, de criar a torcida LGBT Tricolor. Nada foi por acaso, né? Foi uma necessidade de nossos corpos LGBT, que dentro dos estádios e fora do estádio sempre são atacados, são oprimidos e são deixados de lado. Eu, como mulher negra, lésbica, né, dentro da cidade de Salvador, me unir com esse imenso, que eu digo é nosso presidente, Onan Rudá, para poder criar a torcida e fazer com que ela
realmente possa vir valer a pena, né? Através da LGBT Tricolor, senti uma imensa energia, uma imensa força, uma imensa gratidão, né, de poder dar voz e fazer ecoar a voz a todas as pessoas LGBT que se sentia muito, muito, muito oprimida dentro dos estádios, principalmente por causa das palavras utilizadas na hora que um time ou um jogador faz alguma coisa de errado, ou então quando não acerta uma determinada jogada, quando o árbitro apita e não é de acordo com o pensamento daquela ou da nossa torcida ou daquela outra torcida, e que a primeira palavra que vem é viado. E assim, eu sinto que a sociedade precisa melhorar, a sociedade precisa crescer, e ela só crescerá a partir do momento que a equidade, a dignidade humana seja vista e revista. Que eu possa estar em qualquer lugar, em qualquer momento, que as pessoas me respeitem. Que eu possa estar em qualquer lugar, que as pessoas me olhem como pessoa e que minha sexualidade não seja a porta de frente, nem que minha negritude seja a porta da frente para que as pessoas possam me observar. Que saiba que é um ser que está ali, um ser inteligente, um ser que tem direitos e que pode torcer para qual time que for. E a torcida LGBT Tricolor, tanto na Bahia como a nível nacional, ela vem no sentido de dizer ao mundo que nós existimos e queremos ter visibilidade, queremos ter uma passabilidade natural e não uma passabilidade por privilégios. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que todas as mulheres e que todas as LGBTs possam ir ao estádio e possam se sentar e assistir seu jogo da maneira que achar melhor. E também que dentro dos estádios tenha mais amor. Nós fizemos algumas ações que muito me emocionou e que muito me motivou para continuar cada vez mais dentro desse espaço. Por exemplo, quando nós fomos à arquibancada, estendemos uma grande faixa por mãos de várias pessoas, héteros, LGBTs, negros e brancos. E nós fizemos uma ação maravilhosa contra a homofobia, nós colocamos homofobia, LGBTfobia. E assim, ver várias pessoas participando desse processo, observando, fazendo seus comentários. Com certeza que houve alguns comentários ainda ruins, porque o ser humano precisa muito evoluir para poder entender que nós somos porque o outro é. Que ninguém existe no mundo por existir. Que a coletividade das ações e do ato tem que acontecer. Por isso, a LGBT Tricolor é algo inusitado, mas é algo maravilhoso nas nossas vidas. Estar dentro do estádio é dizer a todas as pessoas o quanto é necessário ter amor, ter dignidade, ter empatia e ter a palavrinha que é muito, muito fácil de ser feita: respeito. Bom, a minha primeira pergunta não é de fato uma pergunta, é na verdade uma abertura de microfone. Então, a gente vive num país em que diversas causas têm os dedos apontados para si, acusadas de querer um tratamento diferenciado, né? Como se isso fosse algum tipo de benefício, quando na verdade deveria ser um preceito básico de justiça. Então eu vou direcionar minha primeira pergunta para o Onan, e é claro, só por uma questão de rotatividade, mas os outros convidados fiquem à vontade também para responder, para falar sobre. Eu gostaria que o Ronan, explicasse o porquê é importante a existência de torcidas LGBTQIA+, e quais tipos de experiências vivenciadas no futebol levaram vocês a se organizarem dessa maneira. Então, Herbert, a importância da gente ter torcidas como as que a gente tem organizado, né, e tem ajudado a articular nacionalmente, tem a ver com o ambiente da sociedade que a gente vive.
certo? E com o que o futebol passou a reproduzir dessa sociedade ao longo da história. Então, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas LGBTs têm cada dia mais amargurado índices crescentes de violência, fruto de preconceito e de ódio. Nós vivemos numa sociedade onde mulheres trans têm uma expectativa de vida menor do que muitos países tiveram só na Idade Média. A gente vive em um país que, para tentar ofender alguém, as pessoas usam características que dizem respeito a nós. E isso, dentro do ambiente do futebol, é prática quase que cotidiana, certo? Não é à toa que a gente olha para o ambiente do futebol que reúne 30, 40, 50, 60, até mais do que isso, 60 mil pessoas, até mais do que isso, e, em muitos casos, a gente não encontra ali, notoriamente, nitidamente, alguma pessoa LGBT que se expresse como tal. Isso é fruto, evidentemente, da reprodução que o ambiente do futebol faz dessa violência que está posta na sociedade, certo? Então, nós assistimos jogadores ter a sua carreira destruída quando a questão da sexualidade veio à tona. Nós já vimos casos, inclusive, de suicídio, de morte, né, se a gente for puxar um pouquinho mais longe na história. E mais recentemente, um jogador da Champions League emitiu uma carta falando sobre o desconforto dele e a falta de segurança de assumir a sexualidade dele. Se nós conseguimos conviver com um ambiente desse e achar que esse ambiente ele é saudável, que esse ambiente ele é natural, a gente está construindo uma sociedade completamente doentia, certo? Então, a função que essas torcidas cumprem e a importância que elas têm é justamente de corrigir essas distorções e garantir que nós, pessoas LGBTs, possamos conviver tranquilamente com aquilo que diz respeito, enfim, a uma coisa que é da nossa subjetividade. Quem aqui pode dizer quando é que um clube passa a fazer parte da vida de alguém? Ninguém, entendeu? A paixão se dá. E é isso, e tem gente que o pai e a mãe torcem para um clube e fanaticamente ele torce para outro, às vezes até para o rival. Isso aqui a gente não explica. E por que a gente não tem o direito de celebrar isso aqui, de vivenciar esse ambiente, de curtir, de fazer parte? O que impede? O que está posto para a gente, seja do ponto de vista da natureza, seja do ponto de vista social, nada, a não ser o preconceito e o ódio que nesse lugar se acostumou a reproduzir até com mais violência. Então, eu acho que a importância das torcidas tem a ver justamente com o tipo de sociedade que a gente tem e o que o esporte passou a reproduzir ao longo dos anos. E a nossa inconformidade em não poder acessar esses espaços. Nós vamos acessar todos os espaços, independente das pessoas que se incomodam só com a nossa existência, entendeu? Nós existimos e vamos continuar. Então, por que não? Enfim, é isso. Muito bom, posso né? adicionar uma coisa? Mônica, pode, fica à vontade, Tarcísio. Eu só queria adicionar que você começou falando sobre a questão de a gente falar que as pessoas às vezes falam de querer exclusividade quando falam de algumas lutas, né? E na verdade, eu já ouvi de pessoas, torcedores heterossexuais, a seguinte frase: vocês querem inclusão, mas vocês mesmos se isolam. Mas, na verdade, não nos isolamos. Nós nos unimos, a gente se uniu para poder falar que a gente está aqui e que a gente faz parte do futebol. Exatamente. A Gleison vai falar, mano. Pegando um gancho do que Yonan falou maravilhosamente bem, e Tarcísio, eu acho que é o momento da gente mostrar que o nosso dinheiro não vale nem mais nem menos do que o de um heterossexual, né? A nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, de jeito nenhum te impede de torcer ou de ir a campo, né? Eu sempre digo que a partir do momento que você vai para um estádio de futebol e você normaliza aquele xingamento do tiro de meta, quando te chamam um goleiro de bicha e você não se sente incomodado, aquilo ali não é o meu espaço, né? Porque a gente vive isso na luta pelo respeito, na luta pela inclusão, né? E aí as pessoas também querem nos tirar esse direito de ir ao estádio de futebol, de estar nos esportes, de estar nas frentes de torcidas, né, por conta da orientação sexual. Até onde eu digo sempre o seguinte, né, e dentro do meu estado onde eu vou, que é no estado do Paysandu, aqui no estado do Pará, a gente passa despercebido por ser um gay na qual eles querem que eu seja, aquele gay padrão, aquele gay discreto, mas tem também aquele que é mais efeminado, aquele que é mais POC e que quer ir para o estado do mesmo jeito, torcer do mesmo jeito, só que no seu jeito, e não pode, né, como disse o Tarcísio aí há pouco, que a gente se exclui. Não, a gente é excluído também.
né? Porque se uma pessoa dessa vai para um estádio de futebol, que é um pouco mais afeminado, aí quando chega lá vai sofrer bullying, vai sofrer preconceito, na certa vai ser muito complicado, né? Então, as pessoas têm medo também, porque para além disso, existe o medo da gente, né? As pessoas que estão de frente com essas torcidas organizadas LGBTs, elas são, acima de tudo, pessoas muito guerreiras, porque a gente vive diariamente sob ameaças, né? E aí a gente já decidiu que a gente não vai se entregar para essas ameaças, né? Porque senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho, a gente não consegue fazer a nossa discussão da inclusão do estádio de futebol, e não vai ser meia dúzia, um estádio que seja inteiro, de pessoas que não nos querem ali. Mas eu digo que a gente tem que estar no lugar que a gente achar que tem que estar. Lugar de LGBT onde ele quiser, inclusive dentro do estádio de futebol, sendo sócio-torcedor e sendo respeitado, porque o dinheiro que vale ali, o dinheiro do hétero é a mesma coisa do dinheiro do LGBT, né? Porque as pessoas, elas nos veem apenas como cifras, como cifrões, né? Mas quando se fala do respeito da orientação sexual e da identidade de gênero dentro do estádio de futebol, muitas das pessoas dizem que ali não é o espaço para essa discussão. Eu acho que é o espaço, sim. E como disse o Nan, nós vamos invadir, a gente tem que invadir. E só para o Gleice falou uma coisa legal, que eles nos excluíram primeiro, né? Então, quando eu falo que algumas pessoas vocês querem inclusão, mas vocês mesmos se isolam, se excluem, na verdade o futebol nos excluiu primeiro e foi preciso a gente se juntar para poder dar voz e mostrar que a gente está aqui. Porque quando a gente vai discutir sobre algum ato homofóbico, algum canto, alguma piada que fazem, e eles falam, isso é mimimi, porque isso sempre fez e faz parte do futebol. Eu sempre digo que não. O que faz parte do futebol são as pessoas LGBTQIA+, assim como os heterossexuais, são os homens, são também as mulheres. Massa demais, galera. Parabéns por essa luta e por não se entregarem. Eu imagino quanto que deve ser difícil, porque frequento também os estádios, sou apaixonada pelo futebol, mas sei presencialmente como que o ambiente nesses lugares é extremamente opressor. Então, assim, e a minha pergunta vai um pouco nisso, assim, eu sei, por vivência mesmo, que dentro da própria sigla LGBT, eu nem vou falar da LGBTQIA+, não, eu vou só parar ali no T. Dentro da própria sigla LGBT, ali já rolam preconceitos, já rolam opressões, né, já acontecem diversas formas do silenciamento ali dentro. Eu queria saber de cada um, assim, se vocês se deparam com pessoas transexuais nas arquibancadas, se na torcida de vocês tem pessoas transexuais organizadas aí com vocês, né? Ou se vocês já viram, conhecem, porque assim, é algo muito distante. Na minha vivência ali de arquibancada, eu não conheço ninguém, e isso é muito louco, assim. Nós somos aqui, quantas pessoas nesse programa aqui? 8, 7, e todos nós, pelo que eu saiba, ninguém se apresentou como uma pessoa trans, pelo que eu saiba, somos todos cis aqui, então já começa por aí, né? Não, porque a gente tem uma mulher trans maravilhosa na Maria de Minas, é a Michele Mara de maravilhosa mesmo. Ela assim, participou da nossa campanha, inclusive, que a gente fez no Dia do Orgulho LGBT, que aí a gente fez um vídeo muito legal, onde pessoas, né, da comunidade expressam um amor ao Cruzeiro, sempre com o rosto tampado e tal, e depois falando cada um, né, por que sente nos estádios e por que a gente não podia falar a nossa identidade, e participou desse vídeo a Mara, que ela é uma mulher trans de muita luta, uma mulher trans negra de muita luta, que participa da torcida de ir no estádio, assim, sabe tudo da vida do Cruzeiro, da história do Cruzeiro, é uma torcedora muito fiel, e assim, eu sou um admirador muito grande dela, exatamente pelo que você falou, Mônica. Se pra gente já é difícil ser homem cis gay ou mulher cis lésbica, eu imagino que para uma mulher trans frequentar os estádios deve ser muito mais difícil. Então, gente, assim, Gleice aqui, aproveitando o gancho do Tarcísio também, nós temos dentro da Papão Livre um homem trans e uma mulher transexual, inclusive são casados. Agora,
é muito complicado, sabe, gente? Porque eles não conseguem ir ao estádio enquanto o nome deles não estiverem impresso na carteirinha de sócio bicolor, né? Sócio torcedor, que a gente chama de sócio bicolor aqui. Então, é uma das coisas que nós estamos entrando em conversa com a diretoria do Paysandu Esporte Clube aqui, que isso seja feito a partir do mês agora de agosto, que seria a questão das carteirinhas de sócios torcedores de pessoas trans virem impressas o nome, porque vai evitar todo tipo de constrangimento da pessoa trans ir para o estádio e na hora de passar a carteirinha tá com um nome e um rosto diferente. Então a gente já conversou, a conversa está bem avançada. Eu conversei anteontem, na segunda-feira, com a vice-presidente do Paysandu, a Ieda, queridíssima, maravilhosa, e disse que a partir desse mês a gente vai sentar, inclusive está marcado para terça-feira a minha conversa com eles, de eu ir lá, a gente já começar a fazer essas impressões de carteiras de sócios torcedores com os nomes de pessoas transexuais impressas. Isso é uma vitória também nossa aqui da Canarinhos, a nível nacional, e da Paysandu, da Pão Livre aqui a nível local, né? E só para não ser injusto, a gente tem também um homem trans na torcida do Cruzeiro, na torcida Maria de Minas, né? O Oliver também é uma pessoa espetacular, e isso que o Gleison falou é muito importante. O Cruzeiro até deu uma abertura para a torcida recentemente enviar sugestões para alteração do estatuto do clube. A gente fez um apanhado, né? A gente se reuniu e fizemos em grupo algumas propostas, e nessas propostas a gente incluiu essa questão do nome social para ser tratado tanto no sócio do futebol quanto nas sedes do clube e tudo mais. Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque a gente sabe que a cisnormatividade, ela compõe de diversos fatores de opressões, né? E a gente sabe muito bem que a transexualidade e a travestilidade, e transgeneridade, né? Ela não perpassa para dentro dos estádios, né? Eu posso ter um ou outro T, né, nas nossas torcidas, né, trans ou travestis, eu posso denominar aqui também, se precisar denominar o nome das pessoas, né? Mas assim, não é a maioria, nem chega a questão da paridade. Por quê? Porque esse espaço é tão hostil, o espaço do futebol, do estádio, ele é tão hostil que ele simplesmente faz com que esses corpos não adentrem ao estádio. E quando adentra, existe um olhar diferenciado desses torcedores que já estão heteronormativos, que estão dentro desse espaço, já existe um olhar já de hostilização, de opressão, de desqualificação desses corpos. Nós temos a Cauana, que é uma menina trans, que participou eu toda vez eu esqueço o nome das meninas que vão para o campo. Isso, as tricolíderes. Foi para dentro desse espaço, né, para fazer no dia da nossa ação, para fazer uma participação com as tricolíderes. E ela conversando com a gente, ela disse o seguinte: vocês não sabem a alegria que me deu de estar naquele espaço e o medo que me deu de estar naquele espaço. As tricolíderes que estavam ao nosso lado, elas me amparou, né? Disse, não se preocupe. Ela ia entrar como a primeira. Ela disse, não, eu vou ser a última. Porque a gente vê a insatisfação do público, né? A gente vê como o público nos trata esses corpos T's. E aí, eu trago assim, que a gente vê, mas é muito pouco. É um quase nada dentro desses espaços. Tem homens gays que não seguram a nossa bandeira. A bandeira LGBT, ele não segura. Tem mulheres lésbicas que não seguram a bandeira. Tem pessoas que não sentam ao nosso lado, mas
estar num grupo de mais de 300 pessoas, que a gente tem o grupo da torcida e o grupo do orgulho, e tem só em um, acho que tem 150, no outro tem 300 e poucas pessoas. E é uma torcida que é grande, muito grande. E infelizmente, ainda assim, os corpos trans, os corpos travestis, não adentram muito a esses espaços. Porque é sofredor, é adoecedor esses espaços. Lívia, imagino. Realmente a gente sabe como funciona nas arquibancadas dos estádios, é um ambiente realmente muito opressor e fica difícil, imagino até para uma pessoa trans ou travesti andar livremente dentro de um estádio, né? Infelizmente. O Tarcísio falou em algum momento sobre desconstrução e o sinal evidente de que precisa ser feita uma desconstrução é a recomendação 01/19 do STJD, uma recomendação oficial, documento oficial do STJD, que fala em opção sexual ao invés de orientação sexual. É triste, né, Tarcísio, e quem mais quiser falar, é triste que em 2019, 2020, ainda se tenha que explicar essa diferença entre orientação e opção sexual, não é mesmo? Quando alguém fala opção sexual, eu costumo brincar e falar que se fosse opção, ninguém escolhia gostar de homem. Então, é para a pessoa guardar que não é opção, é orientação, entendeu? Então, gente, eu acho que existe um descuido, certo? Das organizações de futebol com a temática. Não só com essa, com várias temáticas. Não é à toa que o futebol feminino é tratado da forma que é tratado, entendeu? Não é à toa que os jogadores de base em alguns clubes dormem em containers, certo? Isso tem a ver com vamos dizer assim, a omissão das federações em se preocupar com o ambiente e que do futebol como um todo, certo? E aí a gente fica partindo para certas caricaturas que são, vamos dizer assim, simplórias, para tentar resolver problemas que são mais complexos. Por exemplo, a criminalização, só para dar um exemplo mesmo, das torcidas organizadas, que a gente tem um debate muito avançado sobre esse assunto, nós da Canarinhos Arco-Íris, certo? Então isso é para poder mostrar como os entes de futebol, eles estão desconectados de algumas coisas que fazem parte do ambiente do futebol e preocupados com coisas que também são importantes para essa dinâmica, certo? Só que sem olhar para outras coisas. Enfim, nós mandamos no começo desse ano um conjunto de propostas para a CBF, para o STJD, orientando e pedindo algumas coisas. Entre elas, que essa súmula fosse corrigida, certo? Para nós, ela é uma súmula que, enfim, tem um problema seríssimo. Quando ela, ao invés de falar da orientação sexual, ela fala da opção sexual. Então, nós mandamos para a STJD pedindo uma correção. Ainda não tivemos retorno quanto a esse assunto, mas nós vamos cobrar tão logo, né? Mas também fizemos outras indicações. Por exemplo, isso que o Gleison falou aí sobre o nome social, que é uma coisa que no Bahia as pessoas já têm há um tempão, é uma coisa simples de se corrigir, é o clube se negando aos torcedores pagarem, sabe? E ele poder botar uma dignidade ali. Tipo assim, chega a ser surreal certas coisas que a gente ainda convive no ambiente do futebol, sabe? Mas se a gente tem que explicar o que é opção e o que é orientação, tranquilamente a gente vai explicar. E o que a gente espera é que eles vão lá e corrijam, certo? Porque também não dá para poder fingir que a gente não está aqui falando como é que tem que ser e o que é que tem que ser feito. Nós estamos. E agora, eu fiz a piadinha, mas respondendo mais séria a questão, complementando o que o Onan falou, e pegando o gancho na palavra desconstrução, ninguém nasce desconstruído, né? E se a gente fala em desconstrução é porque alguma coisa foi construída e que precisa ser refeita. E o futebol, sendo um esporte dominado aí por homens heterossexuais, são essas pessoas, né, que ditam as regras, que fazem esse tipo de recomendação no STJD, por exemplo, e às vezes, quando coloca a palavra opção sexual, eles não colocam, não é nem por maldade ou por preconceito, como diria, um preconceito consciente, é um preconceito estrutural velado. Então, a gente tem que, ao invés de, nesses casos, por exemplo, atacar, a gente tem que
ensinar, como disse o Onan, a gente tem que orientar, dialogar. E é por isso que é importante o movimento dessas torcidas LGBTQIA+, dentro do futebol, né, essa resistência que a gente tem, porque muita gente vira para mim e fala assim, nossa, eu jamais faria isso que você está fazendo, eu afastei do futebol por causa disso, você tem muita paciência, mas se a gente ficar só na nossa bolha e as pessoas na bolha delas de lá, a gente nunca vai evoluir, ninguém vai evoluir. Então eu acho que essas pessoas do futebol, eles têm que ter a oportunidade de ter contato, de dialogar com pessoas da comunidade LGBTQIA+, para aprender e parar de utilizar esses termos ou ter outros tipos de ações preconceituosas. Uma coisa que eu trago, né, sobre essa questão da orientação sexual, em que a questão da opção sexual, ela está intrinsecamente ligada a uma história do movimento LGBT que vem desde o movimento do Stonewall e da questão aqui no Brasil do GGB e de outro que falava antes da opção sexual, né? Então um termo que ele está ligado também ao movimento. Mas o que acontece a partir de 2008, houve diversas viradas, né? A sigla GLBT virou LGBT porque foi dar visibilidade ao L de lésbica. As mulheres lésbicas eram invisibilizadas dentro do processo. A maioria dos movimentos eram os gays que tomavam a frente, né, desses processos. E assim, o sexismo que existia, a misoginia que existia, né, e esses termos, eles vão se renovando e nós vamos nos adequando, né, porque o nosso corpo é movimento, a nossa fala é movimento, o nosso pensar é movimento o tempo todo. Então, nós sabemos que essa movimentação nós temos que fazer para que todos os espaços, né, no caso mesmo dessa súmula, que venha retificar, né, esse termo dentro desse espaço. Porque a gente ficar falando só não é necessário, a gente tem que fazer uma movimentação, porque assim, não fazer a situação acontecer é pior. A gente tem que fazer essa movimentação para as coisas acontecerem de maneira mais incisiva. Então, temos que entrar oficializar, na verdade, né? Oficializar uma demanda que é dizer que não é opção sexual, né? E solicitar de uma forma que seja retirado esse termo de opção sexual. Assim também como na nossa história, existiu alguns marcos, como assim, que a questão que era homossexualidade, estava como homossexualismo, e foi trocado, né, em 1990, 1992. A OMS disse o seguinte, não é doença a homossexualidade. E aí se trocou de termo, já tirou da CID, né? E a gente, com o passar do tempo, a gente começa a deter algumas conquistas, né? Mas a gente sabe muito bem que tem outros grupos que é conhecedor da história, que sabe como a situação funciona, que ainda assim fica utilizando os termos pejorativos e os termos que não são adequados a esse momento. Eu vou ter que dar uma saidinha, gente, porque eu vou ter outra agenda agora, certo? E aí beleza, sem problema. Quero muito agradecer a vocês. Quero dizer que Lívia, gente, assim, ó, eu sou presidente da torcida LGBT, mas a entidade que me formou para a luta LGBT é Lívia quem preside, tá? Então a gente está muito bem representado aqui com um dos grandes nomes do movimento LGBT da Bahia. E é isso, gente. Dizer que eu tenho muita referência no trabalho de cada um dos meninos aqui, do Gleison e também da turma do Maria de Minas, do Tarcísio. Quando a gente chegou, essa galera já estava aí na batalha já há um tempo. E nós temos um clube que possibilita que a gente dê passos, significativos, inclusive. Mas isso não significa que também a labuta para dentro seja uma coisa tão simples, não, tá? A gente também tem os nossos desafios aqui também.
Agora, eu acho que o Bahia está ajudando a gente a vencer uma cultura muito importante, com o número 24 na camisa, sabe, com as ações afirmativas, com um programa bem elaborado. Então, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto e obrigado pela oportunidade de falar também sobre a nossa participação no futebol. Um abração, viu? Beijos. Obrigado aí, Onan, pela participação. Foi ótimo. Bom, seguindo para a próxima rodada de perguntas, eu gostaria de introduzir um novo... Quer dizer, não é um novo tema, né? Mas talvez uma nova perspectiva para os nossos convidados e para a nossa convidada. É que quando a gente fala, por exemplo, de racismo e de xenofobia no futebol, geralmente a gente trata de torcida adversária, de jogador adversário, até mesmo de uma relação patronal e também de imprensa. E pelo que eu observo, e aí vocês me apontam se eu estiver enganado ou não, na questão da LGBTfobia, ainda soma-se o preconceito da própria torcida e eventualmente do próprio clube. Então eu gostaria de saber de vocês como foi o começo da relação de vocês com os clubes de vocês, ao levantar essa bandeira, ao levantar essa pauta, e também a receptividade das próprias torcidas de vocês. Como é que foi essa relação? Gente, é o seguinte, aqui a situação não foi tão fácil, sabe? Porque eu fazia parte de um coletivo chamado Banda Alma Celeste, que é uma torcida inclusiva, com mais de 30 mil pessoas dentro seguindo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no Twitter e tal. E aí nós resolvemos, eu junto com o pessoal da Alma Celeste, fazer uma tentativa de inclusão dentro do estádio de futebol do Baianão, da Curuzu. Não, minto, foi no Mangueirão. O jogo do Paysandu e Santos pela Copa do Brasil. Por respeito, que a gente sempre fez essa discussão da questão da misoginia, na questão do racismo, do machismo e tal. Esse dia a gente levou uma bandeira LGBT para dentro do estádio do Mangueirão, lotado, né, com o jogo da Copa do Brasil. E em seguida, depois dessa situação, a gente sofreu muita perseguição, porque nunca tinha visto isso, porque o Paysandu não é time para viado, porque o Paysandu não é time para fresco e blá blá blá, né? E aí a gente teve que bater de frente com isso, como o Onan mesmo falou. A gente teve que ir aqui, por exemplo, logo em seguida, ainda com eles não tinham conseguido engolir a nossa atitude dentro do estádio, né, de levantar a bandeira LGBT. No jogo seguinte, da mesma semana, houve pela Série B, Paysandu e Luverdense, na Curuzu, e aí o Paysandu acabou perdendo esse jogo, e a torcida, uma torcida, que eu não vou citar o nome, né, uma torcida organizada aqui, que é tida como muito marginal e muito marginalizada, eu já disse que não é assim, a gente não pode também generalizar. Eles foram para cima da gente, eles nos agrediram, roubaram nossos pertences dentro da Curuzu, nos ameaçaram, disseram que se a gente entrasse de novo no estádio, eles iam matar a gente, eles iam ensinar os gays a como ser macho de verdade, né? E a gente teve nós fizemos uso aqui de uma das ferramentas que foi muito favorecida aqui, que é a Delegacia de Crimes Discriminatórios Homofóbicos, que nós temos aqui no Pará, né? Então eu como militante LGBT, né, eu chamei a galera e nós fomos para a delegacia, a delegada Ildenê, maravilhosa, que por sinal que nos ajuda bastante nessas situações. Nós conseguimos identificar algumas pessoas, porque depois do acontecido ainda houve as ameaças, né? Ameaças de mensagem no nosso WhatsApp com pessoas segurando a arma, né? Ameaças dentro do Facebook, segurando a arma, dizendo, tá aqui para vocês, bando de viado, olha, né? Mostrando a arma. Então nós conseguimos ainda fazer a identificação de 4 ou 5 pessoas que foram chamadas nessa delegacia, foram obrigadas a nos pedir desculpa, né? Na frente de todo mundo, inclusive de forma pública, né? E mostrar que a gente está ali para respeito. Em seguida, né, depois de tudo isso acontecido, a gente conseguiu fazer, né, o Paysandu foi denunciado, foi o primeiro time do Brasil, né, a ser denunciado por homofobia no STJD, né? A gente conseguiu fazer em contrapartida isso aí, a defesa do Paysandu usou como defesa lá na STJD um dos troféus que nós, da época da Banda Alma Celeste, ganhamos dentro da organização da Parada LGBT de São Paulo, que é exatamente por conta desse feito aí, de a gente ter levado a bandeira para dentro do estádio, né? Então,
nós ganhamos um prêmio, uma premiação, e a defesa do Paysandu usou esse prêmio como parte da defesa, acabou absorvendo, e aí então virou jurisprudência para todos os outros clubes de futebol grande do Brasil, a questão da homofobia. Em seguida, depois disso, a gente teve que fazer muita situação. Eu particularmente, vou falar para vocês, eu fui ameaçado várias vezes, né? Assim, só que eu sou um cara que eu sou muito teimoso, né? Eu sou paraense, sou um moleque chato, né? E fui para cima mesmo, disse que eu não ia me calar, né? A gente ia com escolta, a gente só entrava no estádio por escolta. E eu tive a brilhante ideia de conversar com o governo do estado, né? Porque tudo gera questão de preconceito do nosso rival com a gente, da gente com o nosso rival e tal. E aí vinha toda dizendo, porque o Paysandu é um time de viado e tal, não sei o quê. A gente acabou conversando com o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos aqui, que fizéssemos um clássico da diversidade. Né? Em 2017, salvo engano, houve o final do nosso paraense, o Repá, no Mangueirão lotado, né? Onde os 22 jogadores, tanto do Paysandu quanto do Remo, entraram com uma camisa com os dizeres dizendo diversidade eu respeito e você, né? Que era uma pergunta. E antes do jogo, para mostrar, né, que a gente estava do mesmo lado, nessa mesma situação, discutindo a questão da inclusão, a bandeira LGBT, de forma linda, maravilhosa, deu a volta olímpica com as torcedoras, né, as uniformizadas, as meninas lindas que fazem lá a torcida, fizeram a volta olímpica. E, por incrível que pareça, nesse dia eu me senti muito emocionado, porque eu vi aquele povo aplaudindo, um Mangueirão aplaudindo a diversidade. Então, assim, não é fácil pra gente, sabe? Essa pauta é uma pauta muito complicada pra gente. Aqui mesmo, a gente tem... Eu chorei com o vídeo, acho que o Tarcísio tá aí, depois ele pode falar melhor, do vídeo que eles fizeram pro dia do combate ao orgulho LGBT, do dia do orgulho LGBT, 28 de junho, do Cruzeiro, que é bem assim mesmo, é bem a realidade. A gente pode amar o time, a gente pode torcer, a gente pode ser apaixonado, mas a gente tem que se esconder. Os rostos estavam ofuscados no vídeo, de pessoas que eram apaixonadas pelo Cruzeiro, mas que não podiam se expor por conta do medo de estar nesse espaço. Então, foi muito difícil pra gente, assim, mas eu acredito que para nós aqui, como exemplo do Paysandu, a gente teve que passar por essa pedreira toda para poder chegar onde a gente está chegando agora, que é exatamente conseguir fazer com que o Paysandu, qualquer tipo de data alusiva ao orgulho LGBT, faça uma campanha publicitária. Eu mesmo já fiz 2 campanhas com o Paysandu, né? E a gente tá galgando aos poucos, né? A gente percebe que com esse retrocesso todo aí, com esse fascismo se alastrando pelo Brasil, a gente percebe também que agora o nosso medo maior é que tudo isso vá por água abaixo com a nova eleição do Paysandu, que está vindo aí um candidato que é extremamente bolsonarista e é completamente contra qualquer desse tipo de discussão dentro do estádio de futebol. Então a gente está com medo de que haja esse retrocesso, né? Então, respondendo a pergunta, não foi fácil, mas foi duro, porém foi muito gratificante, porque a gente percebe que o orgulho, o respeito, dentro do estádio da Curuzu, dentro do meu estádio, do meu time, é proibido qualquer tipo de piadinhas e cânticos homofóbicos. Foi proibido. E se cantarem, eles são penalizados. Então não existe mais o tiro de meta no grito de bicha, não existe mais os cânticos homofóbicos, foram completamente banidos, né, dentro do estádio da Curuzu. Isso é fruto nosso. Não foi fácil, mas foi preciso a gente passar por tudo isso para poder mostrar. E aí quando as pessoas dizem, como o Tarcísio falou, que é mimimi, né? A gente não precisa. Mimimi é fácil dizer que é mimimi para quem é valorizado, para quem tem o tempo todo está ali, pode entrar e sair do estádio a hora que bem quiser, sem ser assassinado, sem ser agredido, sem ser xingado, ou ouvir algum xingamento com a orientação sexual dentro do estádio. É por isso que eles dizem que é mimimi. E pra gente não é, pra gente é empoderação mesmo, a gente precisa subir, a gente precisa entrar, a gente precisa encarar, né? E é difícil, mas a gente está aqui justamente para isso, para mostrar que é possível sim, a gente só precisa perseverar, né? Claro que de acordo com tem que ter todo um cuidado, uma questão policial, né? Uma segurança, mas também a gente não pode se calar, porque se calar é muito complicado, né, gente? Obrigado por você ter citado o vídeo aí, Gleice, que bom que você gostou, realmente foi um trabalho bonito que a gente fez e emocionou muita gente, eu vou falar dele aqui um pouquinho. Mas sobre a pergunta, né, a resistência, o preconceito dentro da própria torcida. A Marias de Minas nasceu
de um episódio de preconceito dentro da própria torcida do Cruzeiro, com torcedores do Cruzeiro, né? O Yuri, nosso presidente, fundador aí com o namorado dele, o Arley, um vídeo deles no jogo contra o Vasco no Mineirão, abraçados, e esse vídeo foi gravado por torcedores do Cruzeiro, veiculados aí por redes sociais, por muitos atleticanos zoando, obviamente, e por muitos cruzeirenses. Na verdade, esse vídeo foi usado por muitos cruzeirenses para ameaçar o Yuri e o Arley, sofreram várias ameaças. E então, a Marias de Minas nasce a partir de um preconceito da torcida do Cruzeiro com torcedores do Cruzeiro. E o nome é motivo de mais preconceito ainda, de mais resistência, na verdade, mais ataques. Tivemos muitos atleticanos zoando, né, Marias, por quê? Todo mundo sabe, eu acho que o conhecimento das torcidas do Brasil todo, que os atleticanos chamam os cruzeirenses de Marias para poder zoar. E a utilização desse nome feminino, desse nome Maria, para zoar cruzeirense, associando não só ao gay, mas também à mulher, não só homofobia, mas também machismo e misoginia, né? Então, a gente sabe que a homofobia, a LGBTfobia no futebol, ela anda lado a lado ao machismo. Então, a gente se apossou desse nome para tentar ressignificar o nome Marias, porque a gente tem orgulho de Marias, tantas Marias que não orgulho, inclusive, especialmente Maria Salomé, maior cruzeirense da história, que nos deixou, infelizmente, ano passado, mas que é um ícone, um símbolo da torcida do Cruzeiro, era uma Maria, e tantas outras Marias que a gente tem orgulho. Então, Maria, pra gente, é um orgulho, deixa de ser ofensa para se tornar orgulho. E só que vários torcedores do Cruzeiro não aceitam esse nome, dizem, vocês poderiam sim fazer um movimento de vocês, mas podiam usar outro nome, não precisava usar esse nome. É exatamente isso que a gente quer desconstruir, que Maria seja visto como ofensa para qualquer tipo de pessoa. E a gente sofreu, então, lá no início, zoação de muitos atleticanos e também ameaças da torcida do Cruzeiro. Tivemos, inclusive, a nossa primeira live com o jornalista Guilherme Pio do Tempo. Ele fez uma live com a gente, com o Yuri, e ele também sofreu ataques. Foram vários ataques, várias ameaças que tivemos até que registrar boletim de ocorrência. Ameaças de torcedores do Cruzeiro, até de morte já recebemos no direct no Instagram, porque a gente está fazendo um movimento que a gente quer torcer com o nosso direito dentro do estádio onde a gente estiver. E até que veio, né, a gente foi um caminho árduo, como o Gleison falou bem, não foi fácil, não é fácil, é uma luta diária, mas eu acho que a gente está conseguindo virar o jogo. Eu sinto cada dia mais força para continuar. Veio esse dia do orgulho, a gente fez essa campanha, um vídeo, que são torcedores do Cruzeiro declarando amor ao Cruzeiro como qualquer outro torcedor, só que sem poder mostrar o rosto. E depois a gente fala por que não pode mostrar o rosto, exatamente por causa da sexualidade. Isso porque a gente tem medo e não é do atleticano que a gente tem medo, a gente tem medo do outro cruzeirense, do torcedor do Cruzeiro, a gente tem medo da nossa própria torcida. Só que a gente estava com muito medo, inclusive, da repercussão que daria esse vídeo, de sofrer ataques, e a gente estava preparado até para ficar assim, para tirar print mesmo, para a gente se defender. Nesse dia do orgulho, que a gente teve esse vídeo, a gente teve um total de 0 ataques e ameaças. A gente teve só comentários positivos de cruzeirenses, heterossexuais inclusive, e de atleticanos. A gente viu o vídeo ter uma repercussão positiva em várias torcidas do Brasil todo. Então a gente ficou muito satisfeito de ver que a gente está conseguindo participar da transformação do futebol. E aí vem a nova diretoria do Cruzeiro também, que eu gostaria de destacar aqui. A diretoria antiga, a gente tentou contato, tentamos nos apresentar, mandar também aquele conjunto de propostas para combater a LGBTfobia, a gente nunca teve um retorno. Já a diretoria nova do Cruzeiro, com um pensamento mais progressista, pessoas mais abertas, a gente já foi convidado para ir lá e eles já abriram espaço para Marias de Minas. Então a gente começou, né, de um ato de preconceito, mas eu acho que agora a gente está tendo mais aceitação do que a gente imaginaria ter em apenas um ano de existência. Então, além eu gostaria de destacar esse lado positivo por isso, porque isso dá força para a gente continuar. A luta, ela é importante por causa desses resultados que a gente tem alcançado. Não, Tarcísio, assim, te cortando rapidinho, e detalhe, que eu fui ver o vídeo de vocês, e assim, eu tive que ser, assim, amparável, né, porque foi choro, assim, direto. Assim, eu chorei copiadamente, assim, e eu assisti várias vezes, assim. Parabéns, meninas, vocês são ralados, vocês são foda, desculpa a palavra. Obrigado. Obrigado, Gleice. A LGBT Tricolor, ela nasce, né, a partir de diversas
reflexões, né? E diversos atos também maldosos de torcedores. E esses torcedores, dentro e fora, porque tem muitos que não vão ao estádio, né? Mas que assistem no barzinho, que assistem no meio da rua lá, da comunidade, que assistem em diversos lugares os jogos do Bahia. E por diversos momentos, alguns LGBTs sofreram, digo assim, essa falta de respeito. Eu trago a questão do respeito porque o respeito ele é intrinsecamente o que precisa para a gente melhorar nossas vidas. Então, quando a gente chega a fazer alguns protocolos dentro do Estado da Bahia, né, no Ministério Público, Defensoria Pública, dentro da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, né, em diversos espaços, para dizer que a gente queria ter o trânsito livre dentro dos estádios, para que nós não sofresse, né, diversos ataques, que a gente pudesse estar com a nossa bandeira, né? A gente está utilizando ainda a bandeira do movimento LGBT, nós não estamos usando ainda a bandeira da nossa torcida, a gente não está usando ainda a camisa da nossa torcida, a gente usa a camisa oficial do Bahia, né? Somos sócios também desse clube. Nós pagamos o clube, nós contribuímos, nós contribuímos com o clube, né? Sendo sócios, torcedores, e aí ainda assim, dentro desse espaço, existe uma segregação, né? Existe uma segregação, e aí, quando a gente parte para dizer assim, não, nós queremos fazer a torcida LGBT tricolor, como é que a gente vai fazer mesmo? Sentar, pensar, redimensionar as intenções, tirar os sentimentos e fazer um equilíbrio com a razão, para a gente não sair degladiando, nem brigando com ninguém, né? Porque o nosso sentimento não era esse, nosso sentimento é colocar uma torcida em que todas as pessoas possam partilhar e ver a beleza das cores naquele momento. Mas nós tivemos várias repressões. Onan não pôde mais sair do trabalho para casa, se não fosse acompanhado ou com um carro, um aplicativo. Não podia. A gente ir para dentro do estádio com a bandeira era um motivo de observações e comentários. Como nós fomos para um jogo na Arena Fonte Nova e subindo a escada para ir comprar, né, que a gente consome dentro do estádio, para comprar. Somos sócios potenciais, né? Aí, para comprar a nossa bebida, a nossa alimentação, e Onan amarrado com a bandeira, um cara lá disse, olha lá, vai o viadinho. E eu li nos lábios dele, ele olhando pra gente, fazendo isso. Quando a gente tentou chegar próximo a ele, né? Não sei como ele sumiu, não deu pra gente conseguir chegar até ele. E assim, a LGBTfobia, ela está de dentro da nossa casa até chegar a esse estádio, né? Na porta da nossa casa, quando a gente vai saindo, a gente encontra várias pessoas dizendo, já diz assim, quem torce para o Bahia é viado, né? Quem torce para o Bahia é viado. E utiliza muito essa frase. E até chegar até dentro da arena, são várias coisas que acontecem, gente. São várias coisas que acontecem. Então, quando a gente utiliza protocolar, né, propostas para uma melhor, eu digo assim, uma melhor convivência dentro do estádio, é porque a coisa não está boa. Quando existe um jogador, né, que ele é gay e que ele se identifica em jogar bola, não pode, porque jogador não pode ser gay. Cabeleireiro pode sim, mas jogador não pode ser gay. Quando eu, como atleta de futebol feminino, jogadora, goleira, né, saía da minha casa para jogar futebol, né, e já joguei no Campeonato Brasileiro, em Goiânia, em 1998, né,
Eu sou uma senhora de 51 anos, gente, nasci em 69, né? Eu digo sempre que 69 eu adoro. E assim, quando eu ia jogar futebol, as pessoas já me olhavam diferente. E quando eu saio com minha bandeira, as pessoas também já me olham diferente. Porque o olhar das pessoas não está no ser humano que está ali. E que tem que ser respeitado pelo conjunto. Mas não. Nós sofremos a LGBTfobia o tempo todo, em todos os espaços. Basta saber qual é a minha orientação sexual. Basta saber com quem eu me deito. Basta saber qual é a minha identidade de gênero. Que isso já transforma, já muda a cabeça daquele ser. E eu fico assim pensando que quando nós fizemos as ações, como nós também fizemos um vídeo, que o Bahia convidou para a gente fazer, a diretoria do Bahia, né, convidou para a gente fazer esse vídeo, falando no dia 17, no dia do orgulho LGBT, e que esse vídeo bombou, né, saiu até na página do Luciano Huck. Quando a gente falou sobre o nosso orgulho de ser, e o Bahia chegou, porque ele está fazendo sempre, né, a direção do Bahia está sempre fazendo as políticas afirmativas, as ações afirmativas, né? Eu disse assim, meu Deus, minha cara vai mais uma vez aparecer, né? Isso vai ser bom ou ruim? Porque a Onan já estava sofrendo perseguição, né? Perseguições. E como é que vai ser isso daqui para frente, né? Porque foi a primeira vez, além da ação que nós fizemos no último jogo do Bahia presencial, ainda teve essa ação com a questão do vídeo. Então, assim, eu comecei a me preocupar, minha família começou a se preocupar, você vai ter que tomar cuidado, não pode ser assim. Mas, assim, bombou de um jeito o vídeo que pra gente, a gente achou que ia ser uma coisa ruim, mas não foi, né? Teve muita gente compartilhou diversas vezes. O Bahia teve essa iniciativa, ele colocou o texto, nós desenvolvemos, né, a fala de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas vivências, mas a gente sabe ainda assim que dentro do estádio, a nossa torcida, não a nossa torcida LGBT tricolor, as nossas torcidas que estão ali dentro daquele estádio, ainda tem muita gente preconceituosa, tem muita gente desequilibrado afetivamente, amorosamente e psicologicamente. Porque você querer viver a vida do outro é a pior coisa que tem na vida. Eu passo com minha companheira é da torcida rival, é Vitória. E ela veste a camisa dela de Vitória, eu visto minha camisa do Bahia e nós saímos juntos por aí. Porque o amor comporta aquela situação. Mas muita gente não vê dessa forma. Muita gente acha que é uma afronta. É uma afronta você vivenciar, sendo torcedora da LGBT tricolor, e você andar normalmente na rua como se nada... Para mim, nada acontece. Para mim é tudo muito bonito, muito, muito belo você professar o seu amor a uma torcida, professar o seu amor a um time, professar o seu amor à sua companheira. Isso para mim é muito tranquilo. E as pessoas precisam professar mais amor para que a gente possa mudar essa situação. Nós aqui na Bahia fizemos várias entrevistas. Tem um programa chamado Programa Ronda, em que o Fábio, ele, que é o entrevistador, né, o repórter, ele faz questão da gente bater um papo, da gente conversar, de levar essa fala para dentro e para a mídia, para que possa expandir. Mas tem outras emissoras, né, que não faz isso com a gente. Né? A gente pode mandar 1000 e-mails para falar sobre a torcida, faz de conta que não existe. Não entra em pauta em nenhum momento. Então, é uma cadeia, né, muito enorme de pessoas que acham que ser LGBT e ter uma torcida LGBT é uma afronta. E, na verdade, não é afronta. É o amor,
é a segunda pele da gente para dizer ao mundo: eu sou Bahia, minha porra. É isso aí, Lívia. Boa. É isso mesmo. Então, galera, a gente já estourou completamente o nosso tempo de programa, mas ao mesmo tempo essa é uma pauta muito importante que a gente precisa ouvir vocês o tempo inteiro, debater. Então, assim, eu acho que eu vou sugerir da gente, até pra galera que tá ouvindo a gente aí, partir para um programa 2 aí, dar o play lá no programa 2, porque eu ainda tenho uma última pergunta, o Thiago tem uma última pergunta, e não dá para silenciar vocês, não dá para cortar as falas de vocês, são todas muito importantes, e não é o ala esquerda que vai fazer esse tipo de coisa, porque senão não tem nem razão de existir esse programa aqui. Então eu peço a vocês que estão ouvindo a gente aí, vai acabar agora aqui, o Alexandre vai dar um picote aqui na edição, e a gente parte lá pro programa 2, só para a gente finalizar com essas duas últimas perguntinhas aí, o Thiago, e a gente conseguir explanar bem esse tema aí. A gente tem que aproveitar essa galera.